Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor, que o Senhor tem zelado pelas nossas vidas, e em especial hoje, nós queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos, Pai, aprender, conhecer mais de Ti, Senhor, e que ao longo dessas aulas nós possamos ouvir mais a Tua palavra e a Sua palavra possa penetrar no nosso coração e que possamos dar frutos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no tema anterior, nós falamos aí sobre 3 pontos importantes, né? Que é a questão da doutrina bíblica e a ética cristã. E hoje nós vamos falar aí, e o versículo chave para a gente poder começar essa aula, na nossa revista aí, ele está indicado ali, né? O versículo chave, que é Filipenses 4:8, né? Se alguém quiser ler depois uma outra tradução, mas nós vamos usar aqui o que está disposto aqui na palavra, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso o que ocupe o vosso pensamento. É muito importante, quando a gente fala de servir a Deus, saber a posição que Deus está na nossa vida. E quando a gente fala de a posição que Deus está na nossa vida, ela tem algo muito importante, porque acontece o seguinte: quando nós falamos de servir a Deus, eu tenho que entender que Deus precisa estar sempre em primeiro lugar, mesmo em relação a todas as questões que a gente possa confrontarmos na nossa vida. Então, qualquer situação na nossa vida, Deus precisa estar sempre em primeiro lugar. Então, Ele precisa estar em primeiro lugar com relação ao trabalho, com relação à família, com relação a nós mesmos, aos nossos projetos. Tudo precisa Deus estar em primeiro lugar. E é uma chave também para a gente ser abençoado. Muitas pessoas falam assim: mas eu tenho anos que eu estou na igreja, eu não vejo a bênção de Deus. Né? Tem gente que costuma dizer isso. A pergunta é: será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar? Este versículo, ele é interessante, que ele fala assim: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, tudo que agradar a Deus, todo pensamento que agrada, aliás, tudo que eu fizer precisa agradar a Deus, e isso precisa estar no meu pensamento, porque aquilo que a gente pensa por muitas vezes é aquilo que vai descer para o nosso desejo, né? Aqui até na apostila ele fala assim: é uma lei da vida que, se um homem pensa em algo com frequência, chegará um momento em que não poderá desejar a outra coisa. O que significa isso? Se eu pensar, se eu colocar algo como fonte do meu pensamento e eu me concentrar somente naquela ideia, vai chegar um tempo que eu não vou pensar em outra coisa a não ser aquilo que eu coloquei para pensar. E o versículo que nós lemos aqui, ele diz que, em outras palavras, servir a Deus precisa ser o nosso pensamento. Por quê? Exatamente por essa questão. Aquilo que eu estiver com a minha mente cheia, aquilo vai produzir algo para o crescimento da minha vida. Então, por exemplo, quando você está desempregado, você pensa o tempo todo em ter um emprego, principalmente porque você sabe que se você não tem uma renda, as contas vão chegar e você precisa pagar as contas.
Então percebe que o seu pensamento chega um ponto que você dorme pensando naquilo e acorda pensando naquilo. Aquilo que é uma ideia, um pensamento, ele ficou martelando ali e ele passou a tornar parte da sua vida. E na vida a gente tem muitas coisas que a gente coloca desta maneira. Então, o que nós queremos compreender hoje? Que a palavra de Deus, ela não muda, e Deus, ele não muda, e que é necessário que nós venhamos ser, cada dia, ou todos os dias, o nosso pensamento, a nossa vida, precisa estar ligado em Deus. É um processo. Eu entendo que Deus está aqui, ele não vai mudar. Eu, como pessoa, eu preciso mudar a minha postura para agradar a Deus, porque ele já é santo. Mas quem passa pelo processo de santificação somos nós. Então nós é que precisamos mudar. Claro, é fácil esse processo de mudança? Não é fácil. A gente, quando vem para a igreja, a gente passa por um processo. E esse processo é gradativamente. Quando a gente está falando aí de princípios bíblicos da ética cristã, ou seja, eu como cristão, como eu tenho que me comportar, na aula passada, nós aprendemos um ponto. Eu como cristão, eu tenho que ter um relacionamento saudável entre eu e Deus. Eu tenho que ter um relacionamento saudável entre eu e os meus irmãos. E sem isso, eu não consigo de fato me relacionar com Deus. Lembra que a gente terminou falando daquele versículo em que Jesus pega os 10 mandamentos e resume em 2. Amará o Senhor Deus de todo o seu coração. Então, o seu relacionamento de você com Deus e o seu relacionamento de você com os seus irmãos. Então, esses pontos, eles são muito importantes, porque agora vai me levar aos princípios bíblicos para eu colocando a minha ética. Ou seja, o princípio bíblico para eu poder caminhar como servo de Deus, como uma pessoa idônea. De novo, uma coisa que eu falei no começo da aula da quarta-feira passada: ser honesto, ser trabalhador, são qualidades que o ser humano precisa ter. Não tem a ver com ser cristão. A pessoa pode ter qualquer religião e ser uma pessoa boa, ser uma pessoa trabalhadora. Como ele pode ser uma pessoa que se diz cristão, em outras palavras, desculpe o perdão da palavra, mas ser um vagabundo que não gosta de trabalhar. Então, existem características que são questões humanas e pessoais de cada um. Aquilo que eu falo, o caráter não é de você ser cristão. Só que o fato de você ser cristão, ele transforma o seu caráter ainda mais. Se você era uma pessoa boa, você passa a ser mais bom. Se você era uma pessoa honesta, você passa a ser mais honesto. Porque agora você não está só nas questões morais de uma sociedade. Você tem uma questão moral sua para com Deus. E aí é que é o ponto importante. De novo, como é que a gente se relaciona com Deus, né? Aqui, o autor da apostila, ele coloca um versículo que está Colossenses 3, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Aí você vai falar assim: pastor, mas se a gente olhar aqui friamente, olhar aqui, então a gente não deveria se importar com as coisas dessa terra. E aí eu digo para você, o maior desafio de servir a Deus é a gente se importar menos com as coisas terrenas e mais com as coisas celestiais. Agora, não é fácil. Por quê? Nós estamos aqui, a nossa mente está aqui. E se nós estamos aqui, a nossa mente está aqui, nós vamos pensar no quê? Nas coisas daqui.
Percebe por isso que o versículo chave lá no final diz que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas o que ocupa o vosso pensamento? Aí vai ter uma sequência das coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Você vê que vem uma sequência das coisas, né? A gente poderia ler o versículo de trás para frente para entender ele melhor. Porque o fato é que assim, eu estou servindo a Deus? Estou. Eu estou caminhando com Deus? Estou. Mas será que eu estou buscando estas coisas? De novo, como nós estamos aqui, não quer dizer que a gente não possa buscar ter uma vida melhor. Tem gente que às vezes até, não, você não precisa estudar, não, Deus vai prover. Deus... Não é bem assim. Enquanto Jesus não vier nos buscar, nós estamos aqui. E não adianta você chegar lá, o cara vem medir sua conta de luz lá, aí você vai falar, não mede não, que eu sou servo de Deus. Bom seria, né? Que ia ter crente saindo até dos esgotos aí, né? Para não pagar a luz, porque a luz está pesada. O cara vem medir a conta de água lá, não precisa medir água não, meu filho, eu sou servo de Deus. Não é assim. Ele mede, né, entrega, agora já sai até na hora, né? Até a da eletricidade agora já sai na hora. Aí tem o dia de você pagar. Você chega lá no banco, vim aqui, eu vim me apresentar porque eu sirvo a Deus, está aqui minha conta aí, quita aí, põe na conta do Pai. Não é assim. E o próprio apóstolo Paulo, ele ensina-nos a trabalhar para arcar com as nossas despesas. Então, assim, essas questões, elas são inevitáveis, mas elas não podem ser o foco de tudo no nosso pensamento. Na nossa caminhada com Deus, essas coisas elas são importantes, mas elas têm que ficar em segundo plano, porque os meus pensamentos primeiro precisam estar em Deus. Primeiro, quem é que te dá força para você continuar? Quem é que te dá força todos os dias para você levantar? Porque tem dia que a gente não quer trabalhar, tem dia que a vontade da gente é, relógio toca, você para ele, vira para o outro lado e vai até onde o seu relógio te mandar. Mas só que você não pode fazer isso, porque você tem suas obrigações. E quem é que dá força, quem é que dá o sustento, quem é que dá saúde para você poder trabalhar, para você viver? É Deus. E Ele não cobra pelo ar que você respira. Todas as vezes que você respira, é de graça. Né? Então percebe que Deus, a necessidade, como princípio básico, inicial, Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. As outras coisas, é interessante porque tem um versículo que diz assim, buscai o reino de Deus, e as outras coisas, tem uma outra tradução que diz assim, as demais coisas serão acrescentadas. Então percebe que Deus sabe que existe necessidades, que existem outras coisas, mas Ele sabe e Ele diz para você, buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas eu vou te acrescentar. Ou seja, se você servir a Deus, se você colocar a sua vida de fato diante de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. É claro que aí tem gente que já usa desperteza, né? Então vou distribuir um folhetinho na rua lá, quem sabe Deus não me dá uma Ferrari. Aí você já começa a barganhar com Deus. E de repente a sua necessidade é ter uma Ferrari? De repente não é. De repente sua necessidade, mais do que um carro, é uma casa. O mais do que uma casa, de repente você ter um alimento na sua casa. Então percebe que também tem gente que usa, né? Aí de novo, falta de ética. Ele usa, né? Eu vou na igreja porque Deus vai me abençoar. Eu vou dar uma oferta na igreja porque Deus vai restituir 7 vezes mais. Né? Começa a fazer uma barganha, um negócio com Deus. Né? E não é assim. Deus quer que nós servimos a Ele voluntariamente e 100% voluntário. Voluntariamente eu venho fazer e tal. Se Deus me conceder uma graça, amém? Se Ele me conceder, eu vou continuar servindo a Deus. Até porque a gente sabe que Deus não vai deixar a gente desamparado. A própria palavra de Deus nos garante isso, né? Uma outra coisa que é importante, você tem aí um subtítulo chamado assim,
Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. E no outro está escrito assim: princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Então percebe, o que a nossa aula está falando? Os princípios, ou o princípio bíblico da ética cristã. Princípio não é costume. Costume é aquilo que foi formado pela cultura popular das pessoas. Cada pessoa tem um costume diferente de acordo com aquilo que ele foi criado. Todas as vezes, isso aí é uma polêmica, né? Todas as vezes que chega a época de São João, mês de junho, há muitos anos atrás, as pessoas que eram cristãs, evangélicas, protestantes, elas não iam em festa junina, porque não faz parte do nosso costume. Mas é um costume da nossa sociedade, do nosso país. Agora, não é porque é um costume do nosso país que eu preciso fazer. Pastor, então você está falando que é errado você estar lá numa festa junina? De certa maneira, sim. Porque a festa junina ela tem uma finalidade bem definida. Ela é a festa do que? De São João. Né? Nós não cultuamos santos. Por que eu devo ir lá? Quer dizer que São João foi uma pessoa santa, não trabalhou para o reino? Sim, trabalhou, mas nós não prestamos culto aos santos. Pelo menos os evangélicos e os protestantes, né, que era a nomenclatura mais antiga, nós não temos esse costume. Só que às vezes a pessoa veio do mundo, ela está começando ali e tal. Hoje, as igrejas começaram a adaptar. Ela não faz o São João, mas aí vai fazer a festa caipira. Tá todo mundo de chapéu, comendo as mesmas comidas. Não é, gente, não é que não pode comer lá a pamonha, a paçoquinha. Não é nada disso. A questão não é a comida, a questão é a festa. A festa não faz parte, não é bíblico, não está na Bíblia. Aquilo que não está na Bíblia eu não posso fazer. A Bíblia fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quer dizer, aqui é um exemplo de costume que nós não deveríamos ter, ou melhor, não devemos ter. Existe outro, existe lá o Cosme Damião. Tem gente que fala: não, pega o doce lá, você ora, consagra. Gente, mas aí é o antes. O antes Deus não vai levar em consideração. Eu contei aqui numa pregação uma vez, que quando chegou na época do Cosme Damião lá, e aí minha mãe falou assim: ó, a semana é a semana do Cosme Damião, então se der doce você pega por educação, mas você não vai comer. Se você ficar com vontade, você me fala, eu dou um jeito, vou e compro para você. Né? Por quê? Porque são comidas que foram consagradas a ídolos, que não tem nada a ver com a gente. E se a gente faz isso conscientemente, é diferente você chegar num restaurante, porque você não sabe quem é o chefe de cozinha, quem é o dono do restaurante, e você vai comer e falar assim: Deus, se há alguma maldição, alguma coisa aqui, eu quebro em nome de Jesus. E se alimentar é diferente, porque você não sabe. Agora, você fazer conscientemente isso, aí também, né? E outra, você não vai morrer por conta do negócio daquele lá, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado por conta dos costumes. Eu vi eu esqueci o nome do pastor, eu vi hoje, o pastor, um trechinho da pregação dele, ele falou assim: olha, se a pessoa chegar aqui na igreja, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for, chegou aqui com roupa transparente, com roupa aparecendo parte do corpo, eu não deixo entrar. Porque a igreja é um lugar de cultuar a Deus. E a gente não pode. Você quer andar pelado? Anda lá na sua casa. Faz da sua casa, você faz do jeito que você quiser. Mas a igreja é um lugar de santidade. Pode falar.
Pra louvar. Aí minha mãe foi mostrar o vídeo do meu marido, né? Aí ele não gostou, não. Ele falou assim: oxe, é igreja ou é baile? Baile que paga coisa. Aí ele não gostou. Daí minha mãe falou: vamos lá. Ele falou: eu não vou, não. Agora de Luísa pra casa? Não, não vou. Esse é um outro problema, né? Ele não gosta, ele já Porque falou. eu acho não, eu vou afirmar para vocês. Deus é luz, Então, aí ele falou assim: não é oxe. treva. Ah, ele falou desse jeito. Ele falou assim: quem gosta do escuro, você sabe quem que é. Mas não é verdade? Assim, gente, quem é que convence a gente do nosso pecado? Não é a palavra do pastor, mas é o Espírito Santo. Ele usa a palavra do pastor, do presbítero, do diácono, de um irmão na igreja, mas quem faz acontecer é o Espírito Santo. Agora, se a gente crê que quem faz a obra é o Espírito Santo, por que eu tenho que trazer coisas que não são para dentro da igreja? E é interessante que a gente começa a ver assim, é uma coisinha ali, daqui a pouco você olha e você fala, você não sabe, você está na igreja, você está num bailão lá, num salão, Aí ele é muito né? observador, sabe? Mas a gente tem que ter vamos dizer assim, essa esperteza. Só que por um lado também, um outro cuidado que a gente tem que ter é assim, tem situação que a pessoa faz, e se você não concorda, eu sempre falo assim, não sai falando também, não, que não vai resolver nada. Porque o que acontece? Deus sabe de todas as coisas, e eu sempre falo isso, naquele dia, no dia do juízo, Deus vai passar e vai falar o que estava certo e o que estava errado. Eu permaneço crendo naquilo que é princípio e não costume, porque costume é o do povo. Olha como é interessante essa questão do princípio e do costume. Deus, quando tirou o povo do deserto, quando tirou o povo do Egito, Deus começou a dar para eles princípios que eles deveriam seguir. Tanto que deu lá os 10 mandamentos. São princípios que a gente tem que seguir. Olha como é interessante. Quando Moisés sobe e fica lá no monte e demora, o que o povo fez? O povo sabia que eles não podiam fazer aquilo. Aí eles pegaram e começaram a retirar lá, juntar lá, fizeram o que? Um bezerro de ouro para adorar. E olha como é interessante. Por que Deus estava tirando ele? Por que Deus tirou eles do Egito? Para que eles fossem santificados, para eles se tornarem pessoas santas, afastadas dos costumes mundanos que o Egito representava. Só que Moisés demorou, em vez de eles orar a Deus, manda Moisés descer logo, nós estamos preocupados, o que aconteceu? Não, eles voltaram para os seus costumes lá do Egito, que via o povo fazendo, e foram fazer a mesma coisa. Então, é que nem eu falo para você, gente, não é só a gente que erra, não. Lá atrás, os que andaram com Deus, que ouviam a voz de Deus, eles também erraram. Agora, tem um porém, os princípios de Deus, eles são imutáveis, eles estão acima de qualquer coisa, ele não muda. Aquilo que Deus colocou na Bíblia, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Aquilo já está determinado. Ah, mas e se eu der um jeitinho? O problema é que nessa do jeitinho você pode ir e não voltar mais. Porque é o seguinte, pensa comigo. A gente não sabe o dia de amanhã. Não estou falando assim da questão de ir lá na igreja, não é nada disso. Mas estou falando assim, porque tem gente que fala assim, eu vou dar uma pecadinha aqui, dou uma escapadinha aqui, depois eu no dia da Santa Ceia eu venho me ajeito com Deus e tal. A gente não pode. Claro que assim, cair, qualquer pessoa pode cair. Nós não somos super-homens. É por isso que a nossa mente tem que estar ligada em Cristo. Porque senão a gente cair. E dependendo de como você cair, porque assim, para Deus, pecado é pecado. Só que para a gente, cada pecado tem uma consequência. E dependendo do pecado que você tem,
dependendo do pecado que você tem, você se afunda e você não vai sofrer as consequências, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Costumes não vêm de Deus, mas a gente tem que aprender a respeitar aqueles que têm costume. Eu até acho que foi na quarta-feira passada que eu falei. Você vai na casa da pessoa, tem uma imagem, a pessoa cultua aquilo ali. Gente, ignora, é a fé da pessoa. Você vai pegar o que? Vai pegar uma vassoura e dar na pessoa por conta disso? Não. Mas você tem, na sua crença, na sua fé, você não acredita. Se a pessoa te perguntar, chegar para você, for conversar com você, o que você acha? Você acha que é certo? Você acha que é errado? Por quê? Aí você conversa, fala, não, porque a gente ora direto a Deus, não precisa ter um intermediário e tal. Né? Agora, se a pessoa não tocar no assunto, entra, faz o que você tem que fazer. Você está visitando a pessoa, visita, você está ali, conversa, dá risada, né? Acabou. Saiu, Deus, toca naquela vida ali, para ela conhecer a verdade, né? E vai, né? E segue. Agora, olha o que a Bíblia fala ali do costume, né? Do costume, o texto que nós temos aqui, Mateus 15, 2, fala assim: os fariseus, né, chegaram a Jesus e lhe disseram: por que transgridem os teus discípulos a tradição? Essa tradição ela está entre parênteses, aí vai estar escrito costume dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem. Lavar as mãos antes de comer é um costume de higiene pessoal. Só que quando eles chegaram para Jesus, eles não estavam chegando falando assim: Jesus, os discípulos estão comendo as coisas sem lavar a mão. Eles podem estar com a mão suja ali, ter bactéria, passar doença, dar uma dor de barriga, alguma coisa. Eles não foram falar por conta da questão de higiene. Eles foram falar por conta das tradições. Você vê que até o ato de lavar a mão, para o fariseu, havia se tornado um ritual. Né? Olha lá no ponto 2 agora, o que fala ali a respeito dos princípios. Né? Os princípios são eternos, inalteráveis, inegociáveis. Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio que o princípio da salvação está em nosso Senhor Jesus, e não a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Aí embaixo diz assim, na ética há costumes e há princípios. Como já vimos, os costumes podem variar de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios não. Vejamos como Paulo trata deste assunto em Filipenses 4:8, que é o nosso texto-chave. Aí a gente volta de novo lá. Olha o que ele fala. Por isso que agora a gente começa a entender por que esse é o texto-chave. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então percebe que tudo está no mundo, tudo está no mundo. Eu devo fazer aquilo, eu devo comer aquilo, eu devo estar ali. Porque a realidade é o seguinte: você pode estar, vamos partir para um exemplo simples. Você tá indo na padaria, aí você passa em frente ao bar, lá tá os seus colegas lá. Você pode parar lá, cumprimentar, tudo bem, tal. Só que se você fica ali, você pode, primeiro, passar um irmão e ver, nossa, o irmão está ali, rapaz, deve estar enchendo a cara. Porque a língua do povo a gente sabe como é que é. Às vezes só parou para cumprimentar, é uma questão de educação. Mas passou um que tem a língua abençoada pelo cão, porque não é abençoado por Deus, né?
Veja, fala. Só que tem um porém. Se você para ali, você também está sujeito ao camarada insistir para você tomar. Ah, não, calma aí, mas ninguém está vendo, o pastor está lá em São Paulo, tal, nós estamos aqui em Mogi. E tem um porém. A nossa inclinação, ela é muito maior para as coisas da carne do que para as coisas santas. É muito mais fácil você xingar do que você tecer um elogio. E entra no Salmo primeiro também. E além de entrar do Salmo primeiro, né? Vou tirar o salmo, vou tirar o barato. Às vezes o recurso é você passar do outro lado da rua para o cara falar: tudo bem pessoal, um abraço aí, Deus abençoe, então. Entendeu? É estratégia. Porque... Oi? Fugir da aparência. É o caso de José. Deixa a túnica ali, perna para que te quer, né? Então vamos lá. Aí nós temos aí, né, na apostilinha aí, separado já. E vai começar aí a pegar cada parte aí, né? Tudo que é verdadeiro. Então, o primeiro princípio da ética cristã é a verdade. Aí já resolve o problema. O cristão não pode ser mentiroso. Ele tem que andar com verdade. Mesmo que você falar a verdade pode te custar. Sabe? Aquele negócio. É que hoje a gente vê os números de telefone. Mas você lembra antigamente que ligava lá e você gritava assim: fala que eu não tô. Essa parte é mais difícil. É. Até que meu marido assim, você compra uma coisa e ele fala: quanto foi? Era 99, aí você fala: não, foi só 90, né? 99 perto de 100 assusta, né? Você fala: não, foi 90 uns quebradinhos. Eu tinha um costume muito feio, sabe? Eu comprava, eu guardava. É. Depois de 2 semanas, eu ia comprar para ele. Mas você tinha o quê? Qual que é a palavra que você usou? Você tinha costume. Eu escondia lá, daí Tá vendo? eu pensava como que eu ia falar que comprei. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça de Cristo. Então, olha como é interessante. Ele dá aqui, inclusive, o exemplo de Ananias e Safira. Porque olha como é interessante. E essa passagem ela é forte. Porque era voluntariamente as pessoas iam lá e vendiam as coisas para ajudar os irmãos. Aí o Ananias quis tirar uma onda. Vamos fazer de conta aí. Eles venderam, só que parte do dinheiro eles esconderam. Chegou um, fumegado. Chegou outro, fumegado também. E por que eles morreram? Porque eles mentiram. Eles podiam ter chegado lá e falado assim: nós vendemos nossas propriedades, mas a gente precisa de uma parte do dinheiro. Então eu vou entregar só uma parte. Mas eles chegaram como os outros, achando que não, ninguém viu eu fazendo negócio, então qual o problema de eu reter? Né? E aí não teve acordo. Então, assim, primeiro ponto, a gente tem que andar em verdade. Doa quem doer. Não lembro quem que era a pessoa que falava isso, né? Era o Celso Russomano, sei lá, não lembro quem que era o apresentador de televisão lá que falava assim: doa quem doer. Da Atena? Antigamente. Na época da Record lá, né? Que era. Essa é a verdade, doa quem doer. O fato é esse, nós temos que andar na verdade. Depois a gente tem lá o segundo ponto dos princípios: tudo que é respeitável. Aí ele faz aqui até uma observação na revista. Ele diz assim, na versão Almeida antiga, usa tudo que é honesto. E na versão Jerusalém, usa tudo que é nobre. Em algumas, respeitável. Então nós temos 3 variações, mas o significado é o mesmo. Você, como crente, tem que ser honesto. A sua palavra ela tem que ser suficiente. Se você falar, eu vou fazer, faz. Se eu não vou fazer, não vai. É um negócio assim. E de novo, isso daqui
tem a ver também com o princípio moral, de moralidade. Que, gente, a pior coisa que tem é você contratar um pedreiro, o camarada fazer um negócio, o camarada começa e não termina e fica falando, não, amanhã eu vou lá fazer. E quando você pagou tudo, aí que não vem. Mas você não pagou, você não deu sua palavra que você ia lá. Não deu, eu peguei. Gente, quem já teve problema com pedreiro sabe o que é isso. Que é um negócio, eu brinco assim, né? Infelizmente, muitos pedreiros são pessoas sem palavra. E para pegar o serviço, ele promete, não, vou fazer aqui, você vai ver, tal, não sei o que lá. Né? E tem um negócio que é triste. Antigamente, na década de 90, quando você falava que você era crente, você comprava as coisas sem dinheiro. Eu falo isso porque eu vi. Oi? Não, pode vender para ele aqui, que esse é crente, pode vender que ele é honesto. Hoje, gente, quando você fala que é crente, você é crente? Tá bom. Você tem um Pix, aí já faz um Pix agora, aí que eu só, né? Mas por que aconteceu isso? Porque muitas pessoas perderam o princípio moral e o princípio de Deus. Quando você é desonesto, você não está sendo só desonesto com a pessoa, você está sendo desonesto com Deus, né? E aqui está ensinando você a ser honesto, né? E aqui tem um ponto ainda que a gente poderia acrescentar. Nós não somos chamados de cristão. Se nós somos chamados de cristãos, significa que nós somos chamados de pequenos cristos, imitadores de Cristo. Eu tenho que andar como Cristo. Será que Cristo era caloteiro? Será que Cristo comprava e não pagava? Será que Cristo pegava emprestado e não devolvia? Né? Eu vi um vídeo há um tempo atrás, a mulher falou que ela falando assim, olha, quando você comprar sorvete, guarda os potinhos de sorvete. Porque quando alguém for na sua casa e tiver que levar uma comida, alguma coisa, você não dá na sua Tupperware, não, dá no potinho de sorvete, porque não vale nada mesmo. Porque se você emprestar, não vai devolver. Aquele dia, né, que a gente estava conversando aqui na porta da igreja, né? Mas aí sumiu, né? Uma coisa que não, né? Mas assim, quantas vezes você empresta um negócio, uma furadeira pro vizinho, e você precisando da furadeira lá, o camarada não devolve nunca, e você ouve a furadeira lá, toda hora furando lá, e passa um mês e passa o outro, até que um dia você cria vergonha, às vezes você acaba sendo mal educado, fala, meu querido, pode devolver minha furadeira aí que eu estou precisando usar? Honestidade, né? Tudo que é justo, e o tudo que é justo aí já tem uma listinha aí de 5 tarefas aí que tem a ver com o que é justo, né? O termo grego dikaios define o homem justo. Então a palavra que é usada para justo nesse versículo é a palavra em grego dikaios. O homem justo é o que dá a Deus e aos homens aquilo que é devido. Em outras palavras, dikaios é a palavra de dever assumindo e realizando. Então, olha lá o que fala. Há quem coloque o pensamento nos prazeres do mundo, esquecendo-se totalmente dos seus deveres para com Deus e para com a sociedade. O profeta Abacuque condena a quebra do princípio da justiça em 5 ais decretados. Primeiro, ai daquele que acumula o que não é seu. Em outras palavras, ladrão. Camarada que enrica com dinheiro que não é dele, ladrão. Rapaz, isso aqui devia ser pendurado assim na entrada do Congresso Nacional, né? Que ali é a prova concreta ali, né? Lá na Assembleia de Mogi, de São Paulo, tinha que estar lá, né? Olha lá o que fala depois. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Também devia estar lá, pendurado.
Gente, tem gente que compra o carro e não paga. Vai lá, compra o carro, fica andando até a polícia apreender. Tem gente que através da corrupção, do roubo, compra a casa, compra o carro, aquilo não era para ter nada. É difícil. Aí tem o terceiro: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. É o que a gente tem visto hoje. O camarada rouba o outro pelo celular. A polícia prende, o camarada chega lá, pela mesma porta que ele entrou com o policial, ele vai sair. As nossas leis se enfraqueceram, os juízes não são mais justos, não são pessoas honestas. Às vezes o juiz é mais corrompido do que o próprio preso ali, né? Quarto: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, que leva a pessoa, bebe mesmo, como tal, não sei o que lá, para depois ficar tirando sarro, para depois atiçar o camarada, para o camarada brigar com o outro. Sabe, no bar às vezes acontece isso, o cara tá meio bêbado, o cara ali, tá vendo, o cara tá olhando meio torto para você. Aí chega no outro e fala, tá vendo ali, ele tá bebendo, mas ele tá te encarando. Daqui a pouco os dois se pegam lá e o camarada tá lá com os braços cruzados, lá dando risada da briga dos outros. Né? No bar, se você chegar no bar e pedir uma cesta básica, eles não dão não. Mas você pede pro cara pôr um copinho de cerveja lá, assim, não tem alguém que paga para você. Quinto: ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. O que seria isso daí? Idolatria. Cultuar o que não tem vida. Percebe que quando eu falo de justiça, ele pega 5 pontos do texto de Abacuque, capítulo 2, do verso 6 ao verso 20, que são os alertas que Deus está dando para as pessoas. Só que esses alertas aqui, eles são para nós. Para se manter no princípio bíblico de servir a Deus, eu tenho que ser o oposto do que está sendo indicado aqui. Eu tenho que ser honesto, eu não posso vivenciar essa palavra. Vivenciar. Agora eu sei porque se falar de ser crente não é fácil, né? Não é fácil. Aqui, pelo menos, aqui se o camarada entra, ele não vai ser enganado, não. Que a verdade é essa. Esses dias, pastor, eu fui no mercado com meu marido e falei assim, eu paguei a compra com cartão e eu deixei o dinheiro do Pix. Só que eu não falei pra ele, né? De manhã, nem esperou acordar direito, crente não pode mentir não, viu? Você pagou a compra no cartão e perdeu dinheiro. Aí, tá vendo? Eu falei, eu ia falar. Mas é por isso que a gente está aprendendo a palavra de Deus, para ir aperfeiçoando. É que nem eu falei, nós chegamos na igreja, quando a gente vem para a igreja, a gente vem com os costumes do mundo. E a gente tem que tirar costume por costume e dar lugar ao quê? Aos princípios de Deus. E é difícil, você acaba mentindo, aí depois você lembra, ai meu Deus, não precisa fazer. Agora, tem que vigiar. Mas o importante primeiro, se a gente achou de onde está o problema, é mais fácil de resolver, né? Porque a gente começa a orar especificamente nessa questão. Deus, me ajuda a não falar isso, a não pensar, a não agir assim, né? Porque quem é que vai fortalecer a gente? Quem é que vai dar aquele alerta para a gente de não fazer as coisas erradas? É o Espírito Santo, né? Então, é isso que é o mais importante. Aí nós chegamos aí no quarto: tudo que é puro, né? Aí interessante que tudo que é puro, eu já até falei isso para vocês, né? O livro da Bíblia que eu mais gosto é 1 e 2 Timóteo. E aqui ele usa um versículo que ele fala assim, Timóteo 3 diz assim:
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O que significa isso? A pessoa, para chefiar, liderar alguma coisa na igreja, ele precisa ser irrepreensível. O outro exemplo que ele diz é lá o cordeiro que vai ser sacrificado, lá em Êxodo. O cordeiro será sem defeito, sem mancha e macho de 1 ano. Então percebe que o cordeiro que era usado no sacrifício antes da morte de Jesus, ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser perfeito. Olha como acontece. Tem uma passagem que a gente passa às vezes desapercebido. A gente não percebe. A gente lê assim e acha que aquilo é aleatório. Quando Jesus chegou lá chegou lá e começou a expulsar os camelô que estavam vendendo na porta do templo ali e tal. Vocês sabem o que acontecia? Por que Jesus se indignou? Porque é assim, a pessoa chegava lá com o cordeirinho e já era combinado. Olha como que é o negócio, já tinha uma combinação. O camarada olhava ali, ah não, mas esse cordeirinho seu aqui tem uma manchinha aqui. Você vai ali e compra um cordeirinho. Aí tinha um cara lá vendendo um cordeiro, bonitinho, branquinho. Só que quando ele comprava o cordeirinho do cara, o vendedor ganhava um dinheiro e o sacerdote ganhava uma comissão, porque ele reprovou o cordeiro do camarada. Tanto é que havia, as pessoas que tinham dinheiro ofereciam ali o cordeiro, aqueles que tinham menos dinheiro, oferecia ali as pombinhas, né, os passarinhos que era mais barato. Mas já era tudo combinado. Por isso que Jesus chega e se indigna. A gente acha que ele chega ali e ficou bravo e tudo mais, à toa, só porque os caras estavam vendendo. Não, porque havia uma corrupção. O próprio sacerdote já estava combinado com o vendedor. Você reprova o cordeiro dele para ele comprar o meu. Só que o cordeiro que a pessoa tinha, ela foi cultivando ali, ela criava, ela tinha criação de cordeiro muitas vezes. Ou ele comprava afastado da cidade por um preço mais barato. Quando ele chegava ali perto do templo ali que os caras estavam vendendo ali, o cordeiro dali custava mais. Então percebe que agora a gente entende por que Jesus chegou lá e chutou as barracas, tudo. Porque estava tudo já combinado. Tinha, né? E o que a Bíblia fala? Agora pensa, o sacerdote, que era para ser puro, um homem honesto, já com combinação com o outro ali. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Tem pastor que põe uma pessoa sentada numa cadeira de roda e põe a pessoa sentada ali no culto. E aí ele chega e fala assim, hoje nós vamos orar aqui por mão ser curado. Só que aquela pessoa é um ator, ninguém nunca viu o camarada ali. Aí ele faz uma oração e manda o cara ficar de pé. O cara fica de pé, só que o cara não era paralítico. Isso acontece. Ali na igreja da casa, a gente começou isso ali, sabe? Aí um monte de gente, o pastor falou, não, você está sentindo dor, né? E eu sempre fui meio de duvidar das coisas, sabe? Aí todo mundo, melhorou aqui, melhorou ali. Aí meu marido falou assim, nossa, acredita que melhorou meu joelho? Eu duvidei até dele. Eu falei, você está tirando de mim. Mas aí a gente tem que tomar cuidado também para não atribuir a obra de Deus a Satanás, né? ao hipócrita, ao enganador. Mas Deus cura, viu? Deus cura. Cura mesmo. Agora, mas aí é a fé, né? Tem os dois. Inclusive, eu não vou falar uma questão de ética. Esse pastor que faz esse tipo de coisa, de levantar o paralítico, ele fala que ele faz isso daí para poder motivar as pessoas a ter fé. Poxa, mas se Deus curar, a pessoa vai ter fé do mesmo jeito, né? Você não precisa. Aí a gente volta lá, né? Ai daqueles, né? Negócio ainda no tudo que é puro, diz assim, Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mão e puro de coração.
Se a gente mudasse esse versículo para assim, quem é que vai para o céu? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então percebe que Deus deixa muito claro que andar em verdade, ser respeitável, justo e ser puro é fundamental. Mas tem mais, né? Que aí ele vem falar assim, e tudo que é amável. Parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. O termo amável ou agradável sugere tudo que suscita amor. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. E em vez de atraírem para si o amor, atraem a amargura, o ressentimento. Então percebe aí que a gente tem dentro da igreja, você vê que a pessoa que escreveu a revista não está falando mentira. Tem gente que a pessoa assim, o irmão passa do lado dele assim, não cumprimenta ele, aquilo ali já vira uma semente no coração dele. Irmão pastor, sabe porque eu sou pobre, que não fala comigo, não sei o que lá. E aquilo ali vira uma sementinha, né? Porque aí chega no outro domingo, por coincidência, se ele não cumprimenta você de novo, tá vendo? Eu estava percebendo meio que ele está indo com a minha cara. E de repente, quando você vê, aquela semente dá fruto. Irmão Gessé, você viu o irmão lá? Irmão, 2 domingos já que não fala comigo, tu acha? Aí acontece uma coincidência, 3ª vez. A irmão Gessé presencia a 3ª vez, ele fala, não é mesmo que a irmã tem razão? Aquele irmão ali. Você vê que uma coisa vai contaminando a outra. Né? Agora, nós não podemos ser assim. E aí, olha o que a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-os da graça de Deus, nem que haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, irmãos, às vezes chega mesmo na pessoa e fala assim, irmão, está tudo bem com você? Porque 2 vezes você passou, você não me cumprimentou e tal. Pergunta, tira a dúvida, porque se você deixa aquilo dentro de você, o que vai acontecer? E não é só isso, né? A gente tem um hábito de julgar a pessoa. A pessoa começa a vir na igreja, aí às vezes a pessoa, todo final do culto, a pessoa vem falar com o pastor, aí você começa a orar, dá uma reparada assim, aí um dia você pensa assim, né? Pô, a pessoa chegou na igreja, agora todo domingo fica lá alugando o pastor. A gente começa às vezes as coisas com sementinhas. Só que o problema da sementinha é que é o seguinte, você já viu uma árvore grandona, bonita? Um dia ela foi uma semente. E tem árvore, lá no Amazonas, tem árvore lá que é 3 pessoas abraçando ela para poder dar a circunferência dela. Mas um dia ela foi o quê? Uma sementinha. E essa sementinha, ela contamina você quando você vê Aí você começa a dar as respostas atravessadas, você começa a começa todo o negócio, e aquilo que eu falei, a gente está vivendo num grupo de pessoas. E aí começa a contaminar outras pessoas, porque normalmente a gente não consegue sofrer aquilo calado, né? Na primeira oportunidade a gente solta. Chega para o irmão, irmão, o Gessé estava ali na porta, ali passou, não me cumprimentou. E aí se der espaço para uma fofoca, né? Começa aquele diz que me diz que ali, aí vira um problema, né? Mas Deus está nos ensinando nesta noite, né? Os crentes da igreja primitiva eram sem dúvida alguma agradáveis. Atos 2,47 diz assim, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo, né? Então, irmãos, a palavra de Deus ensina que nós não devemos ser
mas também nos mostra como nós devemos ser. E por último ali, nós temos tudo que é de boa fama. Também pode ser tudo que é de boa reputação. Podemos clarear este princípio com a palavra de Paulo em 1 Timóteo 3,7. Ele diz: é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não, dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Testemunhos de fora, as pessoas que conhecem, é o testemunho. Cheguei lá na casa do irmão Gessé, hoje eu estou pegando só você para daqui a pouco vão lançar, o pastor está, né? O Gessé hoje nos salvou aí, que eu esqueci a chave hoje, graças a Deus que ele chegou. Né? Mas assim, a gente chega lá do lado da cada pessoa e a pessoa, né? Ô Gessé, tudo bem e tal, você já começa a ver que, poxa, as pessoas gostam do Gessé, né? E outra, existem situações na nossa vida que marcam a gente pela sua postura. Olha como é interessante. Semana passada eu recebi uma ligação de uma pessoa que trabalhou comigo numa escola já desde que a Helena nasceu, antes da Helena nascer, não, desde quando a Helena nasceu eu não vi mais essa pessoa. Então tem pelo menos 4 anos que eu não vejo essa pessoa. E ela me ligou e falou assim: ó, tô com umas vagas aqui na escola, assim. Acabou que não deu certo, né? Não dava certo lá, mas a pessoa lembrou de mim. 4 anos depois ela falou: não, tem um fulano lá, eu vou ligar para ele. Ligou, falou: ó, tá assim. Então o que é isso daí? Você ter boa fama. Não é aquela boa fama do caixão. Eu falo que a boa fama do caixão não conta. Porque o camarada pode ser o mais ruim do mundo. Quando morre, vira bom. Tem que ser a boa fama da vida. Sabe quando a pessoa passa assim, e você está conversando, a pessoa interrompe você e fala: nossa, esse camarada aí é honesto. Nossa, essa mulher aí ajuda todo mundo. E isso daí é a boa fama. Porque também tem aquele lado também, né? É tão triste quando a pessoa passa e a outra fala assim: eita, isso aí não vale a cuspida de um bêbado. Não é triste você ouvir um negócio desse? Ouvi muito isso. Quem que falou que... falou que vai te dar? Não vai nada, rapaz, isso aí é um vigarista. Isso aí, rapaz, isso aí... é melhor você criar uma barata em casa do que você chamar esse camarada para ir na sua casa. Não é? Agora, tem um porém. Como nós devemos ser? A Bíblia diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Gente, se a gente apagar todas essas luzes aqui, acender uma velinha pequenininha, a gente consegue enxergar. Se cada um de nós formos que nem uma velinha, o quanto nós não conseguimos iluminar? Agora, essa luz, essa transparência está relacionada a ter uma boa fama, né? Para terminar, eu queria ler com vocês Tito 2:12, está na última parte aí, que é o último versículo aqui. Ó, vocês viram que eu até rabisquei tudo aqui, ó. O versículo foi assim: as letrinhas estão pequenas, eu vou usar de estratégia, vou grifar aqui, que aí eu venço elas, né? Mas diz assim, ó, Tito 2:12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justo e piedosamente. É muito bonito esse versículo, porque ele resume tudo que a gente viu aqui agora. Educando, ou seja, aprendendo, obtendo conhecimento que vem da parte de Deus, para que sejam renegadas o quê? A impiedade e as paixões mundanas, ou seja, tudo que não agrada a Deus, tudo que é do mundo, tem que ficar para trás. E aí o que eu vou deixar lá?
e vivamos no presente século, ou seja, a gente vai viver aqui até Jesus voltar, de forma sensata, justa e piedosamente. Então, é difícil? É muito difícil? Mas Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, 24 horas por dia. Cabe a nós, ou enchermos das coisas do mundo, ou nos enchermos da presença de Deus. Se eu estou cheio de Deus, o meu pensamento serão coisas de Deus. Se eu estou cheio do mundo, o meu pensamento será coisas do mundo. É uma escolha que a gente tem. Deus está aqui. Jesus já morreu na cruz. O Espírito Santo quer habitar dentro de você. Cabe a gente tomar a decisão. Vamos encerrar nossa aula de hoje e crendo, que nós possamos verdadeiramente sermos cristãos, Os irmãos que estão em casa, espero que eles possam aí pôr em prática, ler aí e tirar as dúvidas também, porque a gente sempre está aqui na igreja, para que todos, tanto quem está vindo e quem não pode vir, possa crescer na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque por mais que a gente ouça coisas duras, mas são coisas que estão confrontando a nossa personalidade, a nossa pessoa, para que a gente possa aprender, conhecer mais de Ti. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que o Senhor não nos deixou sozinhos, não nos deixou desamparados. Por isso nós queremos que o Senhor tenha cuidado das nossas vidas. E por isso nós Te louvamos, Te agradecemos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve em segurança. Visita, Senhor, também os irmãos que estão, Senhor, enfermos, dando restauração. Visita aqueles que estão desempregados, Senhor. Abre as portas de emprego, Senhor. Aqueles que passam por alguma necessidade também. E em especial, Senhor, eu quero pedir pela vida daquelas pessoas lá no Rio de Janeiro. Senhor Jesus, nós vimos aquelas imagens terríveis, Pai. Pessoas que talvez a vida toda tinham um sonho de ter uma casa, um comércio, e tudo foi levado ali pela chuva, o carro, as vidas que foram ceifadas, Senhor. Deus, visita aquele povo. Eu tenho certeza que o Senhor já tem levantado, Senhor, pessoas para ir lá e abençoar, mas de qualquer jeito nós como igreja queremos interceder por aquelas vidas, Senhor, porque só sabe o que está passando aquele que está ali sofrendo, Pai. Que o Senhor possa levar a paz, a tranquilidade, o conforto àquelas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a graça de Deus, o amor e a comunhão estejam hoje e sempre sobre as nossas vidas. E quem crê diz amém. Amém. Deus abençoe.